Estamos chegando. Boa noite para você que é líder do Campeonato Brasileiro. Segue o líder. Nino com 99,9% de chances de jogar no Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te esclarece esse tema e fala também. Preciso falar também sobre o Palmeiras disparando no Campeonato Brasileiro. No Palmeiras há uma expectativa enorme de que Eduardo seja a primeira venda gigante do clube sem que o atleta tenha pisado no time principal. Já Abel Ferreira enfrenta nesse domingo o Rogério Ceni, um dos técnicos com melhor desempenho contra o português em território brasileiro. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para quem sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. Dá para dizer que Nino está 99,9% acertado com o Palmeiras? Felipe Facincani, setorista alviverde, praticamente cravou a contratação do atleta que pertence ao Zenit. Todos os indícios mostram esse caminho. Até o pai do Nino, nos últimos dias, deu uma entrevista afirmando que as tratativas com o Verdão avançaram. A conversa ficou mais quente quando o Palmeiras enviou um representante até a concentração do Zenit e apresentou uma proposta de 14 milhões de euros. Era exatamente essa a pedida do Zenit. O negócio só não aconteceu na primeira janela de transferências do futebol brasileiro, porque o Zenit tinha a intenção de contar com o Nino até o fim dessa temporada. O zagueiro é titular absoluto e o Zenit tenta ultrapassar o Krasnodar na briga pelo título do campeonato russo. Nesse momento, a 8 rodadas do fim, o Zenit tem 48 pontos contra 49 do Krasnodar. Importante registrar que com essa contratação iminente, o Palmeiras resolve um problema antigo, da busca por um companheiro para o Gustavo Gomes. Nem Murilo, nem Bruno Fux, nem os demais jogadores do atual elenco demonstram confiança ou passam confiança para a comissão técnica e também para torcedores. 14 milhões de euros hoje equivalem a 83 milhões de reais. Palmeiras que já contratou Marlon Freitas, ótimo reforço, inclusive com 2 gols, John Arias, que aos pouquinhos tem dado conta do recado. Para você, além do zagueiro, quem mais o Palmeiras precisa contratar, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Palmeiras pode fechar nos próximos dias a maior venda de um atleta que nem sequer estreou pelo time principal, pelo menos essa é a expectativa do staff de Eduardo, meio atacante de só 16 anos de idade, que estreia nos próximos dias no Sul-Americano Sub-17. Apesar de ser o mais novo da delegação da seleção brasileira, ele vestirá 10 e é titular absoluto. O Eduardo vem chamando a atenção de clubes do exterior há bastante tempo, jogador representado pelo Douglas Souza, pai do Hendrick, em parceria com Adriano Ribeiro. Dá para contar que o Palmeiras já recusou recentemente propostas de 25 milhões de euros fixos, mais 15 milhões de euros em bônus. A ideia no Palmeiras é só negociar o Eduardo em cifras a partir de 40 milhões de euros fixos, com mais bônus. Importante registrar que o Verdão é dono de 80% dos direitos econômicos do jogador, que é alvo, nesse momento, de Newcastle, Liverpool e Manchester City, embora também já tenha sido sondado pelo Chelsea e também pelo PSG. Antes de gravar esse vídeo, conversei com Adriano Ribeiro, que é representante do atleta e está no Paraguai para acompanhar o Sul-Americano Sub-17, e a declaração dele, abre aspas, a chance de sair negócio é grande, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Só para completar, contar que o Eduardo, extremamente novo, tem treinado em alguns momentos no time profissional do Palmeiras, mas nem sequer, nem esteve perto de ser utilizado por Abel Ferreira. A única boa notícia para o torcedor alviverde, além dessa possibilidade de entrada de muito dinheiro, é que o Dudu só pode ser negociado, só pode deixar o clube depois de completar 18 anos de idade. Então, ainda que o venda nas próximas semanas, o atleta fica no Palmeiras até completar 18 anos de idade, isso em dezembro do ano que vem. Quero contar que o Verdão disparou no Brasileirão depois da vitória por 2-1, jogo sofrido, difícil, contra o Bahia em Salvador. John Arias abriu o placar com um golaço, troca de passes com o Flaco Lopes e chute na gaveta. David Duarte, que voltava de lesão, conseguiu o gol do empate na bola parada a favor do Bahia. Já na reta final da partida, Gustavo Gomes disputou com os zagueiros, a bola acabou batendo no Santimingo e entrou gol contra e vitória do Palmeiras contra o Bahia em Salvador. Resultado que fez com que o Palmeiras pulasse para 25 pontos, abrindo 5 de vantagem para os vice-líderes São Paulo e Fluminense, ambos com 20 pontos cada. Houve muita polêmica depois da partida, Rogério Ceni batendo forte na arbitragem por conta do gol do Bahia, o gol do Palmeiras marcado contra,
o Rogério Ceni reclamou de um empurrão do Gustavo Gomes. Os especialistas de arbitragem não marcariam a falta do zagueiro paraguaio, porque antes de empurrar o adversário, ele é empurrado, ele sofre uma carga, tudo normal na visão dos especialistas. Terceiro gol do John Arias nos últimos 4 jogos. Aos pouquinhos o colombiano tem mostrado por que foi contratado. Andreas Pereira também teve outra partida extremamente importante e o Palmeiras vai confirmando as expectativas, tornando-se o grande favorito. Se o Flamengo não acordar logo, o Palmeiras vai abrir uma distância e talvez não seja mais buscada. Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, enfrenta nesse domingo um dos adversários mais indigestos para ele em território brasileiro. Eu me refiro a Rogério Ceni. Os treinadores já se enfrentaram 17 vezes, com 7 vitórias para cada lado, além de 3 empates. Curiosidade, o Abel sempre pelo Palmeiras, Rogério Ceni por São Paulo, Flamengo e Bahia. Os 2 últimos confrontos, inclusive, terminaram com vitória de Rogério Ceni, ambos no Campeonato Brasileiro do ano passado. Vitórias do Bahia por 1-0 em São Paulo e também em Salvador. Inclusive, é importante lembrar que o confronto do retorno que aconteceu em Salvador foi marcado por polêmicas e debates públicos entre Rogério Ceni e Abel. O Abel criticou muito o gramado da Fonte Nova, o Rogério Ceni saiu em defesa do gramado, lembrando que o Palmeiras joga num gramado sintético. Só para completar, registrar a posição dos times no Campeonato Brasileiro dessa temporada. O Palmeiras é líder isolado com 22 pontos, campanha muito boa. O Bahia também faz boa participação, 4ª colocação com 17 pontos, 1 jogo a menos do que o Palmeiras e 2 jogos a menos do que vários dos concorrentes diretos. Se o Bahia vencer, entra de vez na briga pela parte de cima da tabela de classificação, com a lembrança de que depois de enfrentar o Palmeiras, o Bahia ainda joga contra o Flamengo. Era o Palmeiras que ganhou mais uma fora de casa. Que aproveitamento que está esse time. Que aproveitamento. Demorou um pouquinho, porque a gente estava com um probleminha técnico aqui, mas já estamos aqui, contando sempre com a participação de todos vocês, para a gente fazer mais uma boa live aqui, junto com vocês. Sejam todos bem-vindos, para a gente falar sobre o Palmeiras, sobre essa vitória. Mais uma, o Palmeiras começa a abrir vantagem, já tem 5 pontos para o segundo colocado, não é pouca coisa não. Ó, o Edu tá me lembrando aqui, ó, você precisa se inscrever no canal, e nós estamos quase com 150, vamos bater hoje 150? Vamos bater hoje 150 mil? Você que está passando por aí, se inscreva no canal, que a gente bate hoje 150 mil, e aí na próxima live tem presente para vocês, tá? Vou trazer uma camisa minha aqui, aquela que eu fui campeão em 1994, e dar de presente para vocês. Já falei com meu amigo Joelso, já está na agulha lá para a gente dar de presente para vocês, tá? Então vem com a gente, se inscreva no canal, participa, que aqui tem prêmio para vocês do líder do Campeonato Brasileiro. O Verdão tá demais, tá demais. Hoje foi um jogo duro, mas precisava de mais esses 3 pontos. Sempre precisa, né? A gente sempre repete isso. 3 pontos importantes, sempre né? Mas hoje, se a gente fizesse uma conta aqui, ó, eu estava até preocupado com esse jogo e falei na última live que o empatezinho hoje já estava de bom tamanho. Ele estava vindo, estava bem encaminhado ali, saindo na frente com um golaço do Arias, impressionante a jogada do Palmeiras, sai lá de trás, né? O Andréas pro Arias, o Arias pro Flaco, o Flaco pro Arias, o Arias para a rede, um golaço de um Arias que vem jogando cada vez mais. Eu falei, hein? Esse time tem muito a evoluir, olha a jogada aí, ó. Esse time tem muito a evoluir. O Andrés pro Arias, o Arias pro Flaco, o Flaco de calcanhar, e aí o Arias pra rede. Um golaço, parece que ensaiadinho, né? E o Bahia só observando. Depois a gente coloca esse gol de novo, que o time do Bahia só observando, não tem como fazer, mesmo que você tenha um sistema muito bem montado, muito bem armado, mas tem improviso. Tem categoria, tem habilidade, tem o cara que cria a jogada no momento, e o toque de calcanhar do Flaco é impressionante. O Flaco chega aí a 6 assistências, 9 gols, é impressionante a temporada desse cara. O Flaco, e quando você está de 9 de referência, não saia dali. Para que você tem que ir lá na intermediária da defesa buscar bola? Às vezes até perde umas bolas lá que eu fico bravo aqui. Não precisa. Fica ali, ó. Você faz parede, você dá de calcanhar, você chuta no gol, você cabeceia, você faz chover dentro da área. Não sai dali. Fica por ali, fazendo aquela parede. Não precisa, você não é meia. Meia é o Maurício quando você está jogando de 9. Meia é o Maurício. Manda ele lá. Fala, vai lá e traz a bola aqui para mim. Desde que aqui eu resolvo. Não sai dali, ali você joga muito. Fica ali pra gente, tá?
fica ali fazendo seus gols, dando a sua assistência, tá jogando muito, tá ajudando demais, vai para a Copa do Mundo. Eu só não sei se você volta, só não sei se você vai voltar. Tomara que volte, né? Tá jogando muita bola. Eu não sei se você vai voltar, porque você tá valorizado, tá jogando bola demais. Eu tô achando que você vai dos Estados Unidos da Copa já direto para a Europa. Vai direto para a Europa, tá jogando demais. Mas você merece. Você merece. Você for embora do Palmeiras depois de uma temporada como essa, você vai ser feliz. Depois vai para frente, você volta, tá bom? Mas você tá jogando muita bola. O Abel mudou sua vida. O Abel mudou sua carreira, fez com que você. O Abel e o departamento todo lá, né? De fisiologia, preparação física, é outro jogador que está jogando muito. Hoje é o principal jogador do Palmeiras. Depois vem o Arias, depois vem o Alan. Aliás, o Alan está jogando um pouquinho diferente, depois a gente vai falar sobre isso, né? O menino está fazendo poucas jogadas agudas lá de fundo. Tá jogando, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos falar muito sobre isso com a participação de todos vocês aí, agradecendo demais sempre a participação. Hoje nós vamos bater 150, combinado? Vamos bater 150 mil para eu trazer presente para vocês aí na próxima semana, na próxima live, para a gente comemorar junto 150 mil e vocês ganharem presente. Daqui a pouco tem ingresso de camarote lá para ver no Allianz Parque, do meu amigo André da M7. Então aqui tem muita coisa legal para vocês, tá? Mas vamos falar dessa vitória importantíssima. Eu estava falando sobre o jogo, o resultado, porque é o seguinte, o Bahia com 17 pontos e o Palmeiras com 22, antes do jogo. O Bahia com um jogo a menos, o jogo da Chapecoense lá embaixo, fazendo uma temporada, um campeonato muito ruim. Então, se o Palmeiras não ganha o jogo de hoje, se perde, né? Se empata, tudo bem. Ia manter o Bahia lá atrás com 5 pontos de vantagem. Mas se tropeça hoje, o Bahia iria para 20 com um jogo a menos. Era um problema depois desse resultado. Depois poderia até perder a liderança, mas o Palmeiras está numa fase jogando muita bola. O Palmeiras tem 8, olha a campanha do Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, começo de temporada, 10 rodadas. 8 vitórias, 1 empate, aquele pro Galo lá, e uma derrota, aquela pro Vasco, lá em São Januário. Depois são 8 vitórias, impressionante, o Palmeiras chega aí a 25 pontos em 10 jogos. Há uma média de 2,5, né? Pontos por partida, é muita coisa. É muita coisa, é uma campanha realmente impressionante o que o Palmeiras faz nesse começo de temporada. E é por isso que tem essa vantagem. É por isso que tem 25 pontos, enquanto os adversários têm só 20. Porque o Palmeiras é que está com um aproveitamento impressionante. Eu acho que os outros times estão até na média. Até na média ali 2 pontinhos, exatamente 2 pontinhos, né? Porque são 10 rodadas. O Flamengo pode chegar a 20, porque o Flamengo tem um jogo a menos. Flamengo, São Paulo, Fluminense, Bahia, todos os times podem chegar aí a 20 pontos em 10 rodadas. O Flamengo e o Bahia só tem 9 jogos, né? Então pode chegar a 20. Então é exatamente isso, 2 pontos por partida. É que o Palmeiras está fora da curva, com 2,5 de média nesse começo de campeonato. Então está jogando muito bem, está jogando bem como visitante. O ano passado já foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro e esse ano está repetindo. Tá certo que o empate e a derrota foi fora de casa, mas mesmo assim o que o Palmeiras está fazendo é impressionante. Impressionante o Abel. E olha que tem desfalques, hein? Tem desfalques importantes. Eu falei para vocês que esse time ia crescer e evoluir, vai evoluir mais ainda. O Arias já está, né, se soltando. O Arias já está sendo aquele cara que a gente esperava, jogando muita bola. Do outro lado, eu acho que o Alan tá, né? Não é que ele tá mal, não. Não estou falando isso, não. Estou falando que ele está jogando um pouquinho mais atrás, mais recuadinho aqui, ó. Isso tem atrapalhado ele ofensivamente para chegar no gol, para fazer uma jogada pelo lado. Eu acho que caberia ali até um ajuste com relação ao Alan. O Palmeiras precisa aproveitar a capacidade e o talento desse menino na frente. Esse menino é talentoso, esse menino é bom de bola, é outro que eu não sei se depois da Copa não vai para a Europa também. É outro que vai vir aí Liverpool, Newcastle, vai vir time grande atrás desse menino aí e deve ir embora, infelizmente também. É mais uma joia, né, da base. Mais uma, estão falando do Eric Belé já, estão falando do Eduardo Conceição, o Alan, precisa ficar de olho, hein? Ó, Eduardo Conceição, Alan, Eric Belé, esses meninos aí, ó, tudo da base, né? O Conceição nem chegou a jogar no profissional.
mas já pode também ter o passaporte carimbado para sair também. Então, vamos ver o que vai acontecer, mas não é assunto para agora, não. Agora a gente tem que falar realmente dessa vitória importante e o Palmeiras com desfalques que eu estava dizendo. Olha só, Piquerez machucado, Jefité machucado, aí o Abel recorre a esse menino Arthur, que está jogando muita bola, saiu com cãibra hoje, menino Arthur, 20 anos, lateral esquerdo, com personalidade, mostrando que realmente a base é muito bem trabalhada pelo João Paulo, muito bem planejado tudo que acontece na base, e chega mais uma joia. Esse menino chega e joga com personalidade, joga como se estivesse no profissional há muito tempo. Realmente o trabalho do Abel é muito bom, de dar confiança, mas o menino chega pronto. O menino chega pronto. Às vezes o Abel fala, precisa pegar, amadurecer, é garoto, não treina o time de garotos, mas esses meninos sempre têm solução na base. Apertou, teve um problema, teve uma lesão, teve uma contusão, teve uma expulsão, teve uma convocação, vai na base que tem a solução. É impressionante, é mais uma solução que vem da base para resolver um problema ali que se apresentou, né? 2 contusões na mesma posição é um problema. É um problema, mas a solução está sempre por perto também. Na base, o Abel vai lá, busca mais uma joia. A gente sabe que o Piquerez já foi operado, o Piquerez já está em recuperação. O Piquerez deve ficar bom, pronto, até antes da Copa. É um jogador que é impressionante também. É o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, titular da seleção uruguaia, mas esse menino realmente está demonstrando que pode sim, numa emergência. Eu acho que, como o Jefté está machucado, ele vai ter oportunidade de jogar mais jogos aí? Eu não sei não, hein? Eu não sei não se de repente esse menino não vai se tornar a primeira opção numa necessidade aí de uma ausência do Piquerez. Eu não sei não. Esse menino está jogando muito. Vai amadurecer, vai crescer, vai ter mais uma regularidade, mas esse menino demonstra que realmente o caminho é por aí. Sempre foi, né? Da base, buscar na base e buscar soluções quando o Palmeiras precisa, e mais um que está chegando. Então, estava falando dos desfalques. Piquerez está fora. O Tigrinho, meu Deus, hein, Tigrinho? O que acontece com o departamento médico também? O Tigrinho machucou lá no jogo contra o São Paulo, gente. Tornozelo do jogo contra o São Paulo, lá no Campeonato Paulista que nós ganhamos. Que temporada, hein? Campeão paulista, líder do brasileiro. E quarta-feira começa a Libertadores. Vamos estar aqui, tá? Vamos estar aqui falando da Libertadores, falando da estreia. Vamos estar aqui falando. Jogo duro, vai jogar na Colômbia, mas nós vamos estar aqui para falar tudo com vocês sobre essa estreia do Palmeiras na Libertadores, que a gente sabe que sempre é prioridade, né? Prioridade do Palmeiras, Libertadores, mais uma vez, e da forma como esse time está jogando, das opções que o Abel tem. Volta Paulinho também, né? Tem que voltar o Paulinho, voltar o Vitor Roque. Olha as opções que o Abel vai ter para botar em campo esse time, para buscar vitórias também na Libertadores. E a primeira fase da Libertadores é brigar para ser o primeiro na campanha geral. A gente sabe que isso é importante, faz diferença. Então a gente espera e sabe que o Palmeiras tem tudo aí para carimbar mais uma melhor campanha. Acho que o Fluminense vai ser um pouco desse adversário, porque o grupo do Fluminense é molinho também. Mas o Palmeiras tem tudo. Então, sem Vitor Roque, sem Piquerez, e ainda, né, com o Paulinho que não vai, né? Paulinho já foi uma gestação, completou hoje, né? Ontem. 9 meses de gestação de Paulinho, que não voltou ainda, não apareceu, não voltou a jogar, e vai para o estádio, e vai para o estádio, e vai ver jogo, tá virando torcedor símbolo, mas precisa estar em campo. Precisa estar em campo porque pode ajudar. Então, eu não sei se vão esperar a Copa do Mundo, que é muita coisa, né? Copa do Mundo ainda tem 8 jogos até a Copa do Mundo. 8 jogos até a Copa do Mundo é muita coisa. E esses 10 jogos, já dizia o Guardiola, né? Esses 10 jogos sempre demonstra pra gente o seguinte, o Edu tá me falando que tem muito comentário aqui, daqui a pouquinho a gente já vai começar a passar, só dar uma passada, uma pincelada, uma passada aqui em tudo que aconteceu, em tudo que eu vi para falar com vocês, e a gente já vai liberando para vocês falar com a gente aqui, que é muito importante sempre a sua participação, tá? Então, o Guardiola sempre dizia, os 10 primeiros jogos você vê quem vai brigar pelo título, e nos 10 últimos jogos, aí você define quem vai ser campeão. Então, nesses 10 primeiros jogos do Brasileirão, já está muito claro para a gente, né? Os times que vão brigar. De novo, né? De novo. O Abel não gosta, mas é sempre os mesmos. É o Palmeiras em primeiro, né? 10 rodadas. Palmeiras 25 pontos, líder. Daqui a pouquinho a gente vai colocar de novo a classificação aí. O São Paulo com 20, o Fluminense com 20 e o Flamengo com
17 com um jogo a menos, deve bater 20 também. Então, o que a gente tem para dizer, que para mim, eu até tiraria o São Paulo, né? O São Paulo do Roger, que ganhou bem ontem, né? No Cruzeiro, né? Cruzeiro, lá na zona do rebaixamento. Mas, enfim, o São Paulo mudou a forma de jogar, ganhou ontem, está numa campanha razoável, até boa para começo de temporada, normalmente não é assim, mas não, eu tiraria o São Paulo. Eu acho que vai ficar entre Palmeiras, Flamengo e o Fluminense, acho que chega em terceiro, por ali. Palmeiras e Flamengo, de novo, é sempre assim. Então, são os times que nessas 10 primeiras rodadas já começam a se destacar também, e deve ser assim na temporada. Deve ser assim no Brasileiro, deve ser assim na Libertadores, mas eu tenho percebido que esse ano, realmente, o Abel, porque aconteceu o ano passado, né? Eu acho que o Abel errou, sentiu que errou, quando ele falou que o Palmeiras tinha que entregue o campeonato para o Flamengo, antes da hora, poderia botar os caras mais concentrados no jogo contra o Grêmio, poderia brigar até a última rodada, matematicamente tinha chance, e o Palmeiras deixou passar um título. E eu percebo que o Abel veio com mais fome desse campeonato esse ano. Veio com, sabe, com aquela faca no dente mesmo, sangue nos olhos, vai buscar esse título. Eu acho que o Palmeiras vem dessa forma. Não está poupando muita gente, não. Os poupados aqui realmente são os caras que não têm condição de jogo, ou que, como o Gustavo, que veio lá de jogar pela seleção, não tinha condição de jogar, aí dá um descanso pro cara. Mas quem tem condição de jogar está indo para o jogo, principalmente no Brasileiro. E olha o que está acontecendo, né? O Palmeiras já dispara com 10 rodadas, o Palmeiras já é campeão paulista, que é importante, já tem um título no ano, e já é o grande líder do Brasileirão com 10 rodadas, já demonstra realmente a força desse time e os objetivos também, né? Eu acho que o Palmeiras vai muito forte no Brasileiro esse ano, brigando até a última rodada, hein, Abel? Até a última rodada. Brigando pelo Brasileiro até o fim e vai para cima da Libertadores também. Eu pus o dedo aqui que eu estava lembrando, aqui, ó, do Bigodão, do Filipão, porque essa semana também é semana de clássico. É semana de clássico. Tem Libertadores, ó, tem o Palmeiras, que já ganhou hoje do Bahia, importante. E outro detalhe, o Palmeiras está ganhando daquela história dos times que estão na ponta da tabela. O ano passado isso não estava acontecendo. Ano passado isso não estava acontecendo. O Palmeiras foi lá disputar com o São Paulo no Morumbi, a ponta da tabela. Ganhou. Jogou com personalidade, jogou para cima, jogou como o time campeão, o time grande que tem que ser. Ganhou no Morumbi. Foi jogar em Salvador, contra o Bahia, que estava ali no encalço do Palmeiras. Ganhou. Jogou contra o Fluminense, estava na pontuação igual, lá atrás, o jogo foi em Barueri. Ganhou. Então é um Palmeiras que vem de uma forma completamente diferente esse ano. Ganhando jogos de time da ponta da tabela, ganhando jogos que precisa ganhar. Lá na 17ª rodada a gente vai ter o confronto contra o Flamengo também. E são nesses jogos que a gente muitas vezes perdeu o campeonato do ano passado e do ano retrasado. Quando perdeu para o Botafogo em casa lá no ano retrasado, quando perdeu para o Flamengo no Allianz Parque no ano passado. Então, esses jogos realmente que complicaram a trajetória do Palmeiras, mas nessa temporada a coisa está diferente. E é isso aí, rapaziada, e o Palmeiras segue o líder do Campeonato Brasileiro e em grande fase, hein? A equipe venceu mais uma fora de casa e já abriu 5 pontos de vantagem na tabela. Que isso, galera, com uma campanha impressionante. 8 vitórias em 10 jogos. Que isso, mano. O destaque da partida foi o golaço, né? Construído com troca de passes rápida, mostrando a evolução coletiva do time, né? Comandado pelo grande Abel Ferreira. Jogadores como Flaco Lopes, Arias, vivem grande fase e têm sido decisivos. Mesmo com desfalques importantes, o Palmeiras mantém alto nível, com soluções vindas de base e elenco forte. A equipe também mostra mais consistência contra adversários diretos, né? Algo que faltou na temporada passada. Vamos ser sinceros, né, galera? Faltou demais na temporada passada. E com isso, o time desponta como um dos grandes favoritos ao título e também chega forte com a Libertadores. É claro, né, pessoal? Pé no chão, ainda tem muito jogo pela frente, várias rodadas. Mas se o Palmeiras, com o elenco que tem, manter a pegada que tem mantido, não dá para Flamengo, não dá para Botafogo, não dá para Cruzeiro, não dá, pessoal, não dá para o Fluminense, não dá para chegar, não dá. Então, pessoal, já fortalece com aquele like de alegria, se inscreve aqui, você que não é inscrito, e também comenta aqui embaixo
registra aqui no comentário qualquer coisa. Avante palestra, Palmeiras sempre, deixando um comentário referente a um dos temas do vídeo. Fortalece aí com like, deixa o likezão no vídeo, isso ajuda demais nosso trabalho aqui na plataforma. E até o próximo vídeo, tchau, tchau.